Oi, pessoal, estamos de volta agora para falar sobre tecnologias de aplicação. Quem está aqui comigo é o especialista da Jacto e também engenheiro agrônomo Daniel Petrelli. Ótima tarde, Daniel, Boa seja muito tarde, muito bem-vindo. obrigado. O que Grande que a gente satisfação, ótimo, né? Estar presente para a gente falar um pouquinho, né? Trocar umas informações com o nosso espectador aí, né? Nossos clientes, técnicos, agricultores, né? Acho que tem muita gente que está nos acompanhando e pode estar uma oportunidade aí de discutir, tirar dúvidas, né? A gente vai estar presente aí também num chat aí para tirar dúvidas posteriormente, né? É isso aí, dessa vez de uma forma diferente, né? Só que especial do mesmo jeito. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês, que a gente sempre participa de feiras físicas, né? Presencialmente. E dessa vez é de uma forma diferente, nós estamos fazendo essa feira digital. Só que a repercussão tem sido tão grande que nós estamos recebendo mensagem aqui do pessoal que está realizando o atendimento. E assim, os produtores rurais estão mesmo enviando mensagem, estão nas salas virtuais de bate-papo, tirando dúvida, estão fazendo as compras de equipamentos, lembrando que está com preços especiais, bônus exclusivos agora, nesses 2 dias. Então, a gente sente que o atendimento é o mesmo e a energia de feira é a mesma, né, Isso mesmo. Daniel? É bem interessante esse movimento, é um movimento diferenciado, né? Acho que a gente nessa era de muita informação, onde que muitos ecossistemas estão se unindo através, né, dessa gama de forma de comunicação diferenciada, acho que nada melhor do que a gente, numa situação como essa, que nós temos que respeitar essas regras, essas situações conforme a instrução, né? Acho que é o momento que a gente possa estar continuando o trabalho e a gente conduzindo de uma forma com mais distanciamento, mas online, né? Como essa feira digital da Jacto, né? E sempre lado a lado do produtor rural, que esse é o propósito da Jacto, né? Mesmo que distante, a gente está aqui juntinho de vocês. Bom, vamos começar o nosso bate-papo? Vamos sim. Nós- Bom, o que gostaríamos de apresentar a vocês é uma discussão entre as tecnologias que a Jacto está trabalhando atualmente, né, onde que nós temos evoluído, né, tanto no portfólio de pulverização, dos bicos de pulverização, pontas, tá, e também quanto em tecnologia embarcada nas máquinas. Pela manhã já tivemos, né, um overview bem interessante sobre a linha automotriz, né, linha Uniport da Jacto, e acho que diante disso a gente pode entrar um pouquinho mais de detalhe com ênfase na tecnologia de aplicação por si própria, né. Isso. E vale um destaque, né, acho que a importância que no processo fitossanitário, né, no manejo fitossanitário de grande parte das culturas, uma ferramenta muito importante são os defensivos agrícolas, né. Isso traz um benefício que é os ganhos de produtividade que nós estamos tendo a cada ano. Isso manejo fitossanitário, a gente tem agregando muito ainda as tecnologias, né? Tanto em telemetria, tanto em informação, em tempo real para o agricultor, o cliente, o operador, para que ele consiga ter informação e uma tomada de decisão mais rápida, mais por conta da variabilidade que nós temos no campo, né? E a tecnologia de aplicação, ela sempre esteve presente, de muitos e muitos anos, vem acompanhando evoluções e vai daqui para frente continuar, porque nós precisamos atender, né, produção, no caso, na grande maioria de energia, de alimentos, né, e com isso, com boas práticas também, né, quando a gente respeitando aí todas as regras de boas práticas na Meio tecnologia de ambiente. aplicação, com controle, né, de meio ambiente, isso é um ponto muito positivo, que é um desafio para nós a cada vez mais melhorar. Então, basicamente, a gente gostaria de apresentar algumas pontas de pulverização, né? Nós chamamos também de bicos, né? Para vocês que Tem um têm o simulador aqui, diferencial. né? Então a gente vai poder mostrar na prática. Exato. A gente trouxe o simulador porque é muito importante entender sobre uma gama tão grande de bicos de pulverização e entra ano, sai ano, a gente trabalha com novas tecnologias, novas necessidades para que nós conseguimos distribuir o defensivo, né, de forma correta, de forma bem eficiente e com menor impacto ambiental e, claro, também avaliando todo o processo quanto a custos, né? Então a gente quer trazer essas tecnologias para que o agricultor tenha opções para fazer um manejo de boa qualidade, né? E para dar início assim, uma discussão,
Aqui nós estamos representando alguns bicos, ou nos quais nós trabalhamos com tamanhos diferentes de gota. Aí uma dúvida, Daniel. Aqui cada bico tem uma cor. Por quê? Cada um tem o seu diferencial? Cada bico ou ponta de pulverização, ela tem design, ela tem material de fabricação diferente, ela tem uma forma de se acoplar a um porta-bico, mas todas essas formas, quando nós se trata de vazão, tamanho de gotas, nós trabalhamos com normas internacionais de desenvolvimento, né? Então, existem bicos que muitas vezes não acompanham essas normas, mas está dentro dos parâmetros de qualidade do desenvolvimento Sim. e fabricação. E a grande maioria foi normalizado, né? Isso acaba ficando mais prático também para o agricultor. Quando ele olha um bico amarelo, ele sabe que é um bico 0,2, por exemplo, que são 0,2 galões por minuto, né? Sim. Ele fica mais prático. Então, não importando, por exemplo, quando ele trabalha com uma taxa de aplicação que é recomendada para aquele estágio da cultura, ele sabe que o amarelo, tanto do modelo de outra família, ele tem a mesma vazão nessas mesmas pressões. E para cada cultura tem um determinado bico? Como que funciona? Normalmente, a determinação do bico nós determinamos como o alvo que nós desejamos e, é claro, o produto que nós desejamos aplicar. Muitas das vezes nós temos características de produtos que precisam ter uma cobertura distribuída, né, de forma mais uniforme na cultura, porque é um produto mais de contato, precisa de uma boa cobertura e distribuição na cultura ou no própria planta daninha, por exemplo. E temos produtos que não necessariamente precisam, então nós podemos trabalhar tranquilamente com gotas grossas, ultra grossas, que vai fazer o efeito sem nenhum problema, né? Isso já é pesquisado, é trabalhado, mas também, claro, produtos que possivelmente aconteça aí de estar movimentando de aquele lugar que nós gostaríamos de depositar o produto para uma outra área, que é o que nós chamamos de deriva, por temperatura e umidade. Por isso também a importância de tamanho de gota e respeitando as condições climáticas da propriedade. Mas né? eu acho que Daquele aí momento, uma né? dúvida que todo produtor rural tem é como escolher o bico certo, porque as opções são muitas, né? E aí como que ele pode escolher? Tem como ele avaliar através do simulador? Como que funciona isso? Qual é a recomendação que você passa? A ferramenta que nós usamos com o simulador, normalmente a gente atua em eventos, em dias de campo, e a proposta é realmente mostrar o que possivelmente estaria contemplando em um equipamento. Quer mostrar pra gente? Nós mostramos aqui, por exemplo, aqui nós estamos com um bico de pulverização JCI, ele é um cônico, tá? Normalmente utilizado em turbopulverizador, a linha Arbus, Jacto, né? E também tem muitos, né, agricultores que utilizam isso em barra para fazer manejo de doenças e pragas, por exemplo, porque trabalham com uma característica de gota mais firme, uma melhor distribuição, né, em termos de tamanho de gota, né, por área. Outra coisa também é que muitas das vezes alguns produtos, como fungicidas e inseticidas, é extremamente importante. Se a gente tiver uma boa distribuição, ele vai ter uma amplitude maior de depositar no local, né, quando a doença está estabelecida, ou início, ou de forma preventiva também, né? E insetos também que podem translocar dentro da cultura ou ali naquela região. Isso colabora muito com o benefício de ter uma eficiência no controle, né? Aqui nós temos um AVI, então de gota extremamente fina, a gente vai para uma gota muito grossa, que o AVI ele já tem muitos anos no portfólio da empresa, e na casa da Jacto, e a gente trabalha ele com manejo de plantas daninhas, né? Porque ele tem indução de ar, isso vai reduzir, se vocês podem observar, a possibilidade de uma maior constatação de uma deriva quanto uma menor, né? E a outra ali é uma gota fina, então vocês podem ver um pouco da diferença de trabalharmos com bicos de tamanhos de gotas diferentes. Um outro ponto que vale o destaque, por exemplo, aqui nós estamos trabalhando com diferentes vazões, tá? Mas são bicos, como você bem comentou, por que são tão diferentes? Então existem bicos que trabalham com angulações diferentes, né? Esse aqui é o J3D, ele trabalha aí com um ângulo de 100 graus e ele consegue ter gotas médias e em determinadas vazões até grossa,
com uma pressão bem baixa, tem uma amplitude de pressão muito boa, de 15 a 90 PSI. E claro, ele tem esse ângulo de inclinação que trabalha muito interessante para melhor penetração dessas gotas na cultura, por conta da arquitetura da cultura, por conta da área foliar que ela tem, que é dependendo do estágio vegetativo que ela se encontra. E isso traz o quê? Benefício de uma melhor eficiência. Mesmo sendo um bico sem indução de ar, comparado a um bico padrão, leque plano, normal que nós já temos, ele tem uma redução de gotas derivável muito interessante, comparado aos bicos normais. Então são tecnologias, design e forma de trabalhar que diferenciam, né, anos e anos de pesquisa, inclusive com empresas de defensivos químicos, multinacionais que colaboram muito, porque afinal esses produtos que estão sendo pulverizados nas culturas, e essa integração é muito importante para que a gente leve a eficiência, né, da aplicação a um outro nível aí de manejo, tá bom? Você está falando bastante sobre tecnologia de aplicação. É importante que tenha a segurança, o treinamento dessas pessoas que fazem essa aplicação no campo? Isso acho que com certeza em todos os aspectos do processo aí, seja EPIs, plantio, colheita, manejo, para saber utilizar essa máquina com muita tecnologia. O Electro-Vortex, por exemplo, que a gente já falou um pouquinho dele com o Rodrigo, né? Isso. Mas existem formas eficazes de aplicação, né? Acho que você pode falar um pouquinho também. Exato. Um outro ponto que também a segurança é importante, defensivos eles têm umas restrições de segurança, claro. Apesar de serem produtos que vão ser destinados à proteção de planta, o manuseio, principalmente numa concentração mais alta, isso é muito importante ter toda a segurança, o uso de EPIs, né? Fazer um processo de até mistura de forma ordenada para que não ocorra perda e também não ocorra diferentes condições físico-químicas da cauda, que pode ter uma ineficiência, né? Ou problema, questão de sinergismo das moléculas químicas, isso é muito importante. Por isso, treinamento, conhecimento, é necessário sempre estar buscando, né, se atualizar, inclusive com muitas oportunidades nesse momento, com lives, isso tem trazido bastante conhecimento, né, para evoluir aí a questão do manejo fitossanitário. E também as nossas salas virtuais. Você que está nos acompanhando nesses 2 dias, nós temos aqui as salas virtuais para esclarecer todas as suas dúvidas técnicas. Inclusive o Daniel está participando dessas salas. Terminando aqui a live, ele vai lá para o atendimento virtual. Então você pode tirar todas as suas dúvidas. Aproveite esses 2 dias aí para tirar dúvidas. Nós estamos atendendo também pelo WhatsApp e também pelo nosso hot site, que o Eric vai colocar o endereço aí na sua tela, né, Eric? Por favor, mandem suas perguntas. Podem mandar perguntas aqui também, que o Daniel aproveita para responder aqui ao vivo para vocês, tá? Dando continuidade, acho que da importância que está vindo agora, está muito discutindo e sendo muito trabalhado nesses últimos meses, nós estamos também com lançamentos de bicos da Jacto para atender essa aplicação em forma específica. São bicos que caracterizam bicos com indução de ar, com tamanhos de gota ultra grossas, tá? Mesmo em uma ampla faixa de pressão, eles conseguem se manter. Por quê? Para que a gente tenha a menor índice de deriva possível, esses bicos foram desenvolvidos para isso. Então, nessas condições, eles trabalham com gotas ultra grossas. Esse é um lançamento, chama JMD, que é Jacto Minimal Drift, que é mínima deriva possível, vamos dizer assim, né, de forma em português, que ele trabalha com gotas ultra grossas, tem um ângulo de 130 graus de amplitude aí de jacto, tá? E também é possível com esse tipo de ângulo, que é um ângulo bem amplo, até trabalhar de forma com a barra mais próxima do alvo. Isso também colabora para a gente reduzir a deriva também. Claro, recomendação é volumes de aplicação normalmente de 100 litros para cima, porque com gotas ultra grossas é necessário a gente trabalhar e incrementar em volume, tanto por segurança em termos ambientais, deriva, mas tanto também para uma eficiência maior aí do manejo, que são plantas daninhas extremamente resistentes e logo mais vão ter soluções aí de produtos que vão estar atendendo aí de forma muito eficiente no controle. E um outro bico também que nós temos, lançamento também neste ano, é o Jacto TTI,
ele já está sendo Qual que trabalhado. É esse? Vamos mostrar o aqui para o jato pessoal. TTI. Ele está aqui? Tá aqui, ó. Esse azul. Os todos. Ah, tá. Os três. Ele trabalha com um ângulo de 110 graus. Se vocês observarem, ele também tem um ângulo de avanço, que isso melhora também muito a performance de eficiência do depósito do produto no alvo, né? Que é a planta daninha. Ele também tem as características de gotas ultra grossas, já está ambos sendo homologados tanto a nível Brasil, tanto a nível internacional, que são Estados Unidos, Europa, Austrália, por exemplo, são grandes mercados aí para o manejo de plantas daninhas, e ele já está homologado aí para o uso desses herbicidas que nós chamamos de herbicidas auxínicos, né? Que eles agem aí de forma muito eficiente com o uso de gotas ultra grossas mesmo. E claro, olhando para o lado, né, meio ambiente, possível perda por fitotoxicidade ou contaminação de uma área vizinha ou uma outra cultura, ele precisa ter essas características. Volumes interessantes aí, acima de 100 litros por hectare, tá? E até mais, isso tem uma faixa que a gente pode utilizar sem problema algum. E aqui nós vamos ver que a redução de deriva é extremamente interessante. Por exemplo, vou colocar aqui um bico cônico, olha a diferença em termos de tamanho de gota, né? Mesmo com o aumento de pressão, a gente vê uma característica totalmente diferente de um bico com indução de ar designado para manejo de planta daninha com esse tipo de produto. Nós estamos ao vivo pelo hot site da Feira Virtual da Jacto, Facebook, Instagram e também o YouTube. E chegou uma pergunta aqui do Kleber. Ele quer saber se uma ponta cone pode ser substituída por uma ponta de leque duplo da mesma vazão. Kleber, pode ser substituída sem problema algum, né? Inclusive, muitas das vezes, os duplo leques, que a gente tem vários modelos aqui, ele tem tanto com indução de ar, tanto sem indução de ar. Isso também vai depender do produto que você vai utilizar, mas sem problema algum. Assim como também podemos trabalhar com esse tipo de bico por conta do seu ângulo de projeção. Ele pode, então, simular a mesma forma de depósito de um bico de leque duplo, mas também sendo um único leque, por exemplo, que é o J3D. Trabalhamos normalmente posicionando um para frente e outro para trás. Isso dá uma performance bem interessante, assim como no duplo leque é possível. Acho que vale a atenção, dependendo da sua taxa de aplicação, possivelmente um duplo leque pode causar um entupimento mais precoce em termos de tempo aplicando. E claro, depende da sua mistura de calda, dos seus produtos que está sendo adicionado, porque isso pode ocorrer assim, possíveis chances de entupimento se não for bem manejado o preparo da calda, uso dos filtros corretos, né? Isso pode acontecer. Então, pode ser substituído sim, sem problemas, tá? Tem bastante pergunta chegando aqui, Daniel. Tem uma tem uma pessoa perguntando sobre treinamento. Se a Jacto oferece treinamento sobre tecnologia de aplicação para clientes. Olha, a Jacto ela tem uma estrutura, tá? Uma estrutura de treinamento que vamos trabalhar lá na fundação, que é uma estrutura muito completa. Nós temos um time de instrutores super capacitados para ter sim esse treinamento. E lá nós temos um cronograma dos mais variados treinamentos, desde tecnologia de aplicação até, claro, eletrônica, mecânica, hidráulica dos nossos equipamentos de todo o nosso portfólio. Isso é um calendário anual e está aberto a todos que quiserem participar, desde operadores da propriedade, da fazenda, agricultores, até, claro, técnicos e agrônomos que estão na linha de frente aí na parte de recomendação de pontos de pulverização, recomendação de produtos defensivos químicos, e isso integra muito bem, com certeza. Muito bom. Tem mais perguntas aqui. Daniel, o Vanderlei, ele está perguntando em relação ao Eletrovórtex. Qual é a menor vazão que ele consegue aplicar sem perder a eficiência de cobertura? Vamos aproveitar e chegar mais em detalhe também, então, com o Eletrovórtex que está aqui atrás de nós. Vanderlei, né? Vanderlei. Sim, é possível trabalhar com uma redução de taxa de aplicação. Nas validações que a empresa fez, que a Jacto fez em várias safras, né, ao longo dos anos que passaram, nós trabalhamos com a mínima de 50 litros por hectare. Por que trabalhar com uma redução de taxa e como ele pode, assim mesmo, continuar sendo eficiente? Essa tecnologia, ela une
a assistência de ar vertical, a gente conhecida muito por Vortex, tá? E também está unindo o sistema eletrostático, que é o sistema de carregamento de gotas, né, eletrostática. Como vocês podem ver, tendo a integração do ar, né, do jato de ar, cortina que nós chamamos, o anel eletrostático, que nós temos uma fonte que ela opera a 5.000 volts, né, mas com uma amperagem bem baixa, capaz de, trabalhando com bicos de gotas extremamente finas, nós vamos conseguir ter, por ser bico hidráulico, nós não temos 100% das gotas carregadas, né? Então, ele tem uma grande porcentagem dessas gotas que poderiam ser destinadas a um meio ambiente ou até gotas deriváveis ou evaporadas, dependendo do ambiente. E nós utilizamos então uma integração de tecnologias que nós conseguimos no final, onde nós desejamos ter as gotas depositadas, uma eficiência maior, porque nós estamos trabalhando com gotas mais finas, então isso é possível ter reduções de taxa, né, com eficiência, e claro, a assistência de ar Vortex, ela leva essa gota que acaba de ser carregada, por exemplo, em milissegundos para próximo do alvo. Porque se ela ficar em suspensão no ambiente, essa gota eletricamente carregada, ela pode ser perdida por essa carga eletrostática, porque ela não tem uma sobrevida tão longa, tá? Por isso que nós temos o sistema eletrostático sendo trabalhado em implementos de barras, né? Porque a distância que nós vamos ter do alvo, uma vez que essa tecnologia ela é extremamente recomendada com índice de área foliar, por conta se nós trabalharmos numa área com pouca área foliar, nós vamos ter possivelmente o efeito reverso dessas gotas indo para o ambiente da mesma forma. Por isso que é uma máquina que trabalha com essas tecnologias para a gente melhorar depósito. Acho que é um dado importante, foi realizado alguns trabalhos na região do Mato Grosso, por exemplo, em parceria com uma universidade e empresa também, de pesquisa, né? Que a conclusão é o seguinte, com a tecnologia a gente conseguiu incrementar, né, com o depósito no terço médio, né, no inferior, até também, claro, no superior da cultura, isso nós incrementamos, terço médio, por exemplo, foi acima de 100% de incremento. E aí quando nós falamos, poxa, e como ficou a deriva nesse sentido? Então nós avaliamos essa pulverização avaliando a deriva aerotransportada, na condição do uso dessa tecnologia, nós conseguimos já aí redução de até 35%, que é também o incremento que nós demos à cauda preparada no manejo ali fitossanitário que foi no algodão, tá? E eu acho que esse é um ponto que traz um benefício de uma tecnologia que possivelmente é possível reduzir um pouco a taxa mediante aos rendimentos operacionais de cada proprietária, né? E aí a gente consegue trazer incremento, qualidade e segurança. Lembrando que uma tecnologia dessa, que trabalha com gotas mais finas, reduzindo em 35% de deriva, quando nós estamos com manejo de inseticidas, por exemplo, a gente está reduzindo totalmente esse risco, claro, para áreas de conservação, meio ambiente, isso é muito positivo, tá? Daniel, aproveitando que você está falando de deriva, chegou uma pergunta aqui do Ricardo Bataglin, desculpa. Ele está perguntando se nas regiões com ventos de 5 a 10 metros por segundo, qual seria o bico ideal, cone ou leque para gotas no tamanho médio? Olha, nessas condições, nós temos que respeitar as boas práticas, nós entendemos que o processo de aplicação é muito limitante a cada região, mas trabalhando com gotas nessas condições, em gotas médias, é necessário uma avaliação. Bicos cônicos de gota média é mais difícil nós termos, tinha que ser com pressões bem baixas, tá? E quando a gente trabalha com bicos com indução de ar, muitas vezes, no caso cônico, que nós temos um bico cônico chamado TVI com indução de ar, ele trabalha com espectro de gota muito grossa. Então, como você deseja um bico de gota média, tranquilamente um leque que nós temos, o ADI, né, o J3D, né, temos vários bicos que têm a possibilidade de entregar o que o senhor precisa desse tamanho de gota, tá? É claro, verificando a condição, né, do ambiente. E isso é possível sim realizar pulverizações. Lembrar muito sobre a oscilação de barra, a altura da barra em distância do alvo que nós desejamos. Acho que é totalmente permissível e possível você trabalhar. Mas, às vezes, numa condição muito extrema, é extremamente importante substituir o tamanho da gota por uma gota mais grossa, né?
e aumentar às vezes um pouco o volume, que aí nós vamos continuar tendo boas taxas de cobertura na planta, né? E isso você pode fazer e visualizar com kits e acessórios que também nós temos. Uma ferramenta muito simples de visualizar é papel hidrossensível, disponível aí em qualquer lugar, né? Nossa Jato Parts também, o nosso e-commerce possui lá aquele, e é uma forma de fazer o manejo da calibração, claro, da pulverização na condição que você esteja. Dica importante, né? O Thiago Gazola, ele está te parabenizando pela explicação, diz que está excelente. E ele está fazendo uma pergunta aqui. Pensando em penetração de gotas no dossel da cultura, pontas 3D seriam opções interessantes para o manejo de percevejos em soja? Tiago, obrigado aí pelo comentário. Sim, essa ponta ela foi desenvolvida, né, ao longo de muitos anos e fazendo sim todos os manejos, às vezes utilizando somente essa ponta em todos os manejos. O que nós pudemos observar com dados externos, né, de empresas que realizaram, que sim, além do acréscimo de produtividade que gerou porque teve um manejo mais eficiente, ele proporcionou sim boas penetrações, tá, de gotas dentro do dossel por conta do seu ângulo diferenciado, né, e da forma que ela é posicionada na barra. Então, a gente colocando uma ponta para frente e a outra para trás, nós temos aí uma forma de projeção da pulverização muito interessante, além de que ele chega a ter também redução de gotas satélites, que nós chamamos, gotas deriváveis, menos que um bico leque padrão aí de jato plano, igual à mesma característica, mas claro, não tendo esse ângulo de avanço e ângulo também posterior, avançando para trás, tá? Mas sim, ele é possível sim incrementar o manejo, tanto de pragas e doenças, tá? Daniel, ótimo o nosso bate-papo, tem muitas perguntas chegando, mas a gente vai respondendo depois. Mais um detalhinho, gostaria sim. Fique à vontade. Acho que mais um detalhe que nós estamos falando um pouco de tecnologia, falamos muito de pontas, tamanhos de gota, muito importante para cada manejo, para cada alvo. É um ponto interessante também que gostaria de salientar. Essa máquina ela já está composta por uma tecnologia que recentemente lançamos, tá? Que é a tecnologia PWM. E que, visto todos esses processos que nós estamos trabalhando, pesquisando e desenvolvendo, nós estamos incrementando também na nossa linha, inicialmente nos uniports, né, automotrizes, que é a tecnologia a qual trabalha com uma espécie de válvula de forma de pulsação. Então, hoje, a característica dos PWM da Jacto é em 30 Hz, significa que nós temos uma válvula trabalhando a 30 vezes por segundo, onde que o principal objetivo do PWM é a gente manter a pressão de trabalho, claro, respeitando as taxas de aplicação que foram recomendadas pelo seu engenheiro agrônomo. E com isso, mesmo com avanço de velocidade ou redução da velocidade, é possível nós mantermos a pressão de trabalho, tendo o espectro de gota desejado em toda a área aplicada, claro, não tendo variações também de volume de cauda, tá? Por conta dessa redução ou aumento brusco da velocidade. E com isso traz um benefício muito grande, que nós temos sim maior eficiência no manejo de fitossanitário por conta do depósito do produto de forma mais homogênea na cultura, tá? Um outro ponto, essas válvulas também trabalham de forma em curva e nós conseguimos modular isso. Isso facilita bastante e por um pouco mais da tecnologia a gente agrega mais valor na qualidade da aplicação. E lembrando que estamos trabalhando, já existem, por exemplo, aqueles bicos que eu falei para os senhores, JMD, Jacto TTI, por exemplo, várias pesquisas já estão homologando para a tecnologia PWM, mas normalmente trabalhamos com bicos que tendem a ter uma engenharia ou uma evolução de que as primeiras versões de bicos com indução de ar tinham uma câmara bem maior, possivelmente tem alguns papers americanos, europeus, no Brasil está começando também, que falavam da não recomendação de bicos com indução de ar para PWM, em vista de novos modelos, novos desenvolvimentos, novos projetos em bicos de pulverização, isso também foi começado a reduzir e por isso que essas homologações estão acontecendo, que é com o Jacto TTI, o Jacto JMD, por exemplo, mesmo sendo com indução de ar, já estão recomendando também para a PWM. Então nós vamos evoluir e vamos discutir mais a fundo
para ver todos esses detalhes no desenvolvimento dessas gotas com a válvula PWM, para não ocorrer nenhum problema de variação, é claro, do nosso espectro, né? Muito bom. É isso aí. Muito bom. Tá chegando bastante pergunta, mas aí depois você responde e a gente deixa aqui nos comentários do nosso Facebook, Instagram, das nossas redes. Porque daqui a pouquinho tem uma live com o Gustavo Michele, a gente vai falar sobre adubação. Tá? Isso é muito e vocês podem também participar aqui pelas nossas redes sociais, podem enviar mensagem pelo nosso WhatsApp, que o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, o Eric vai colocar para a gente. Podem também participar pelas nossas salas virtuais e podem também comprar o seu equipamento Jacto com desconto e bônus exclusivos apenas nesses 2 dias, tá? Hoje e amanhã, bônus exclusivos para você adquirir o seu equipamento Jacto. Daniel, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado aos espectadores que estão nos assistindo. Nós teremos uma sala desse tema, sendo até o final do dia. Estarei lá para tirar algumas dúvidas, tá? E a gente está à disposição. Qualquer dúvida em relação a esse tema, mande-nos um e-mail, um contato através do nosso site. Nós vamos sim estar atendendo, entrando em contato, respondendo um e-mail, para tirarem as dúvidas, né? Para que vocês tenham aí uma excelente manejo fitossanitário com tecnologias jato aí em aplicação, tá? Muito obrigado mais uma vez. É isso aí. Continue com a gente, eu volto daqui a pouquinho então com o nosso especialista Gustavo Michele. Até mais. Tchau, tchau.